Então nós vamos estar ministrando a palavra, né? Aí fala para a pessoa que está ao seu lado, agora não conversa comigo, porque eu quero prestar atenção na palavra de Deus. Amém? Fala assim, colocando em prática os princípios para aceleração. Então veja bem, irmãos, esse ano nós recebemos uma palavra de Deus para a igreja videira, que é o ano da aceleração. Então Deus vai acelerar bênçãos na nossa vida. Não só na vida pessoal, mas na sua vida também espiritual. Então em todas as áreas da sua vida. Então o que é acelerar? Acelerar é algo acontecer mais rápido do que a gente imaginava. Coisa que você estava esperando muito tempo, e você tem que crer que Deus vai fazer isso acontecer o mais rápido possível. Amém, irmãos? Então, na verdade, e vai mesmo acelerar por uma coisa: a volta de Jesus está cada vez mais próxima. Então, se há mais de 2000 anos já falava que a vinda está próxima, agora você imagina agora que 2000 anos já se passaram, está mais próxima ainda. Então, se a vinda do Senhor está próxima, então você tem que crer o seguinte, que eu vou desfrutar do melhor de Deus antes da vinda do Senhor. E, na verdade, que não somos nós que nos aceleramos, é Deus quem vai acelerar as bênçãos. Então você tem que crer o seguinte, não sou eu que vou acelerar as bênçãos, eu vou crer que Deus vai acelerar. Mas para isso acontecer, eu preciso de seguir alguns princípios. Então nós vamos ver aqui quais os princípios que eu tenho que seguir para que Deus possa acelerar essas bênçãos na minha vida. Então nós não temos poder para acelerar nada em nossa vida. É o Senhor que tem poder para acelerar as bênçãos sobre nós neste ano. Amém, irmãos? Então o que aconteceu durante a pandemia? Né? Muitas igrejas ficaram fechadas, né, irmãos? Mas graças a Deus que a nossa não ficou. Mas o que acontece? O diabo querendo atrapalhar o avanço da obra de Deus. Então, o que Deus vai fazer esse ano é um crescimento que vai compensar tudo aquilo que ficou parado no ano de 2020. Agora terminou a pandemia, agora você tem aí, há mais de 3 semanas agora, é uma guerra lá entre 2 países, mas que acaba afetando o mundo, não é isso? No aspecto de economia. Porque uma coisa que acontece lá, se for problema de energia, afeta também outros países. Por isso que as coisas encarecem em muitos lugares. Então nós não somos a favor de guerra, né? Nós oramos até para que ela acabe mesmo. Mas enquanto Jesus não voltar, haverá sempre guerra de um país contra o outro, porque é o homem que está governando. Agora, no dia que o Senhor Jesus voltar, não haverá mais guerra, né? Porque é Ele que estará governando neste mundo, né? Mas nós também não estamos aqui ficando felizes porque tem guerra. Nós só sabemos que essas coisas existem porque são homens que estão à frente. Mas um dia Deus vai colocar fim em todas essas coisas. Mas a despeito dessas coisas que estão acontecendo, nós não somos guiados por acontecimentos terrenos. Nós somos guiados pelas bênçãos de Deus. Então, mesmo tendo guerras, essas coisas, mas nós acreditamos que Deus vai nos fazer prosperar. Agora, irmãos, na pandemia, o país que melhor saiu da pandemia, você sabia que foi o Brasil? E agora também, nessa guerra, você pode escrever, o Brasil vai sair na frente de todos. Então tem 2 países que a minha oração para que sejam os 2 melhores do mundo. É Brasil e Israel. Por que eu torço tanto por Israel? É porque Deus tem promessa para cumprir aquele povo, que é o povo que Deus escolheu no Velho Testamento. Eles continuam sendo o povo de Deus hoje, mas eles precisam também aceitar Jesus como Salvador para serem salvos. Deus tem 2 povos aqui na terra. O povo de Israel, por aliança com Abraão, Isaac e Jacó, e a igreja. Só que o povo de Israel precisa nascer de novo para receber a salvação. Mas é povo de Deus em relação aqui na terra pelas promessas que Deus estabeleceu. E a igreja é povo de Deus, que é aquela que vai herdar a vida eterna. Então são bênçãos diferentes. Israel é uma coisa, igreja é outra. Igreja faz parte daquele povo que aceitou Jesus como Salvador. Então eles precisam também crer, né? Mas é um povo de Deus no sentido da aliança que Deus fez no passado. Então são 2 países que eu torço mesmo. Brasil, porque você é brasileiro, né? Se você é brasileiro, você precisa aprender a amar o seu país. Você vê que coisa mais estranha é brasileiro falar mal do país dele. Então significa que o dia que esse país for abençoado, você não vai pegar bênção, porque você está falando mal da sua
terra. Mas se você ora pelo seu país, o dia que esse país cresce, você também cresce junto. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus vai abençoar esse país. E por nós estarmos nele e orando por ele, nós também seremos beneficiados. Mas independente do país ser abençoado, eu e você particularmente temos uma promessa de Deus que ele vai acelerar bênçãos esse ano na nossa vida. Amém, irmãos? Então nós precisamos aprender a descansar em Deus. Amém? Então nós vamos falar hoje de 6 personagens da Bíblia. Quantos personagens? 6. Por que eu estou falando 6? É porque na hora que você souber, quando eu lá no 5º, você já sabe que a pregação está chegando no final. Porque se eu falar que eu vou falar sobre vários personagens na Bíblia, aí você fica lá e vai falar de 10 ou 20. Né? Então eu estou falando para você que eu vou falar somente de 6 personagens, mas sabe para quê? Para a gente olhar, irmã Marta, para a vida dessas pessoas e que eles tiveram bênçãos de Deus aceleradas na vida deles e que a maneira que eles agiram, se nós também agirmos daquela maneira, Deus também vai acelerar bênçãos na nossa vida também. O que nós vamos aprender com esses personagens são isso, são princípios que eles praticaram que nós também devemos praticar. Né? Agora, o que todos eles tinham em comum? É que eles não tinham condição de desfrutar da bênção de Deus. Eles não tinham condições de desfrutar da bênção de Deus. Então, da mesma maneira, nós também não merecemos as bênçãos de Deus, mas nós cremos porque Ele é bom, Ele nos abençoa. Então, porque a bênção de Deus é para aquele que não merece. Mas aí fora, qual é a crise? É que precisa merecer. Ontem mesmo, eu fui numa loja aí quando a moça estava procurando a mercadoria, eu procurei saber dela se ir para o céu é fácil ou difícil, certo? Aí ela falou assim, depende, né? Bom, esse depende, se depender de você, não é fácil, é impossível ir. Porque ninguém pode ir para o céu pelas próprias forças. Mas se você crer em Cristo, você é salvo. Aí se tornou fácil, porque Ele é que pagou o preço. Aí ela foi e falou o seguinte, então significa então que eu posso continuar fazendo isso? Dizia não é isso que está dizendo. Está dizendo o seguinte, se você crer, você é salvo. Mas uma vez que você crê, você vai querer agradar a Deus, é diferente. Aí eu falei para ela, eu creio dessa maneira, mas você não me vê na rua roubar de ninguém. Por quê? Porque eu creio que eu sou perdoado, eu vou ficar roubando os outros, mas esse era o conceito dela, já que eu sou perdoado então eu vou poder fazer isso e aquilo? Não. Se fizer isso é porque na verdade às vezes nem nasceu de novo. Porque aquele que nasceu de novo, ele quer agradar a Deus e não desagradar. Ao contrário, aquele ladrão na cruz, o que ele falou? Lembra de mim quando vieres no teu reino. Ele foi salvo naquela hora, mas se ele tivesse continuado vivo, com certeza ele ia parar de roubar. Então ele não ia continuar roubando. Então Deus ele muda a nossa vida pelo interior. Então quando você é salvo, ela é de graça mesmo, você vai querer agradar a Deus, né, com o seu dia a dia. Então, mas ela estava entendendo o outro lado. Porque a graça de Deus não é para levar a gente a pecar, é para nos guardar do pecado. Amém? Então essa aceleração que nós estamos falando aqui, vai ser em todas as áreas da nossa vida. Então, você tem que crer que Deus vai acelerar bênçãos em todas as áreas. Por que nós cremos nisso? Porque o Senhor Jesus está às portas, é isso? Então, se o Senhor Jesus está às portas, então o que nós devemos fazer hoje? É o que nós pregamos no domingo passado, nós devemos ajudar o reino de Deus a avançar. O reino não é o domínio de Deus? Ou seja, quanto mais pessoas você ganha para Cristo, mais o reino de Deus vai avançando no coração das pessoas. Então nós pregamos domingo e nós temos que anunciar o reino de Deus, que é pregar o Evangelho. Nós temos que trazer o reino de Deus, né? E o que é trazer o reino de Deus? É manifestar poder de Deus. Então o que é manifestar poder de Deus? É você orar por uma pessoa e ela ser curada, entendeu, irmãos? É você colocar as mãos para uma pessoa endemoniada e ele ser liberto. Isso é trazer o reino de Deus. Então nós anunciamos o reino pregando, mas nós devemos pedir a Deus também para que eu e você sejamos canal de Deus para poder manifestar poder de Deus. Então não é uma pessoa, você tem que pedir a Deus, Senhor, eu ser usado pelo Senhor, quando eu orar por um enfermo ele ser curado. Mas se você quer que o enfermo seja curado, então o que é que você tem que fazer? É quando tiver a oportunidade de orar por um enfermo, orar por um enfermo. Porque nunca vai ser curado se você não orar por ele. Ah, mas vai que você
você ora por um e ele não é curado, não tem problema não, porque ele foi curado, eu não sei, mas você não tem poder para curar ninguém, quem tem é o Senhor Deus. Então continua orando por um, para o outro, uma hora alguém vai ser curado e sua fé vai crescer, amém? Não é porque um não foi curado que você vai desistir de orar. É igual convidar para um encontro com Deus. Agora, dia 2 de abril, nós vamos ter outro encontro com Deus de adultos, né? Então, às vezes, você vem convidando e nunca trouxe alguém. Não tem problema não, continue convidando. E fala com Deus, Senhor, eu quero ter uma pessoa no encontro. E daquele encontro eu convidei e não foi ninguém. Mas eu continuo convidando. E creio que o Senhor vai me dar uma pessoa desse próximo encontro para trazer. É assim que funciona. Porque se você desistir, né? Uma vez uma irmã que foi daqui, ela já faleceu, né? Ela estava tão empolgada para trazer uma pessoa para o encontro, não era? Que ela pagou para a pessoa, falou, vou pagar para ela. A pessoa prometeu para ela, entendeu? Só que a pessoa não veio. Ela ficou decepcionada com a pessoa, porque foi um homem sem palavra para ela, entendeu? E isso esfriou ela de ficar convidando outros. Mas isso é assim mesmo. Aqui em Jerusalém tem um sujeito aqui, que eu tenho certeza que eu já convidei 8 vezes, eu tenho. Mas ele nunca veio. Entendeu? Isso foram 8 vezes. Ultimamente não estou tendo a oportunidade de convidar ele não, né? Mas se eu fosse olhar, eu tinha parado na primeira. E olha que o sujeito não honrou a palavra mesmo não. Ele falou, eu vou. Não foi nada. Tem um que faleceu, que eu cheguei lá na casa dele, disse que ele estava dentro do quarto, eu bati, não vou. Eu fui lá chamar. Então é isso mesmo, quem convence as pessoas é o Espírito Santo de Deus, né? Então, outra coisa também é edificar a igreja. Estou falando disso no ano passado, edificar o reino, é edificar a igreja do Senhor. Agora, se quer ter bênçãos de Deus aceleradas na sua vida, você tem que estar conectado na igreja. Igual você está aqui, você está junto, você está conectado. Agora, se o irmão fala assim, Deus vai acelerar bênçãos na minha vida, irmão Cláudio, mas ele não quer saber de andar junto com a igreja, ele pode repetir isso o ano todo, que ele não vai ter nada acelerado na vida dele. Então, um princípio básico aqui é esse: se eu quero ter as bênçãos de Deus aceleradas na minha vida, eu tenho que orar pedindo para que aquilo aconteça, mas eu também tenho que andar junto com a igreja. Então, conclusão: se uma pessoa aí do mundo eu ficar falando com ele, Deus vai acelerar bênçãos na vida dele, mas ele não quer nem saber da igreja, vai acontecer isso na vida dele? Não. Agora, se ele acreditar na palavra e falar assim, não, eu vou estar junto com a igreja, mesmo que ainda ele não batizou, não aconteceu nada disso, mas ele está acreditando na palavra e está andando junto com a igreja, então ele vai ter bênçãos aceleradas na vida dele. Agora, vai ser para todas as igrejas? Não, cada igreja sabe o que Deus fala com elas, né, irmão? Para a nossa videira, do Brasil e do mundo, a promessa é que Deus vai acelerar bênçãos. Agora, eu não estou pregando isso para outras igrejas, porque a palavra foi para a nossa igreja. Agora, cada igreja deve ter uma palavra de Deus para eles, né? Mas essa palavra é para a igreja videira. Agora, se você encontrar um irmão de outra igreja e ele acreditar nessa palavra, é melhor incentivar ele a acreditar nela. E se Deus quiser operar na vida dele, a aceleração vai operar. Mas eu quero dizer para você que é uma promessa específica para a igreja videira. Mas não estou dizendo que não possa acontecer com pessoas de outras igrejas que acreditem no que você está ministrando na vida deles. Amém, irmãos? Mas para isso precisa, né, estar conectado numa igreja local. Tem muita gente que está conectado na internet. Entendeu? Está lá ouvindo pregação, mas o sujeito está pregando, ele está lá em São Paulo, ele está aqui. Mas na hora que você estiver passando por um problema, ele nem te conhece. E aí, o que você vai fazer? Então, por isso você tem que estar numa igreja local para poder estar junto com os irmãos. E também, irmãos, nós temos todo domingo os nossos cursos aqui às 19 horas, mas também nós temos as nossas células na quarta e na quinta-feira. Por que é importante na célula? Porque lá na célula é um outro momento da igreja, não é pregação, é onde os irmãos podem estar compartilhando testemunhos, né? Os irmãos podem estar também tirando dúvidas da palavra, porque durante o culto aqui é diferente, aqui você só fica ouvindo mesmo. Agora lá na célula você tem a oportunidade de dar a sua opinião, de falar, tirar as suas dúvidas, né, irmãos? Então muitas coisas, né, que no natural parece que vai demorar anos, como por exemplo, pagar dívidas, né, livrar de uma doença. Às vezes no natural da pessoa isso vai levar anos, mas Deus acelerando, coisas que levariam 10 anos, vai gastar apenas um ano, e o ano termina em dezembro.
Então você tem que crer que até lá Deus vai acelerar a bênção. Alguns vão ter as bênçãos aceleradas mais cedo, e outros vão ter até dezembro. Mas o importante é que você vá ter testemunho para contar, né? No último dia do culto nosso aqui, 31 de dezembro deste ano. Amém, irmãos? Então significa que Deus vai abrir portas, né, para nós que levariam anos para serem abertas. Então fala para a pessoa, prepare-se. A aceleração está vindo. E você verá o transbordar das bênçãos do céu. Amém? Então o que você tem que fazer? É não deixar uma atitude negativa anular a sua fé. Atitude negativa anula a fé. O que é uma atitude negativa? Às vezes você está agindo contrário à fé. Às vezes você vai, o médico fala que você está doente. Aí você fica focado na doença e não na cura. Então essa atitude de ficar focado na doença, ela anula a fé. Eu não estou negando a doença, mas você não fica focado na doença, tem que ficar focado na cura. Amém, irmãos? Então você não pode negar os problemas na sua vida, mas você não fica focado nos problemas, fica focado na solução em Cristo. É igual no domingo passado eu falei aqui, mas é uma coisa que deveria fazer mesmo. Todo marido deveria orar pela esposa dele todo dia. E toda esposa também tem que orar pelo marido todo dia. Bom, eu encontrei mesmo ontem com um rapaz que queria casar de novo. Falei, eu vou falar com você, ora pela sua esposa todo dia, peço para ela orar por você também todo dia. Você vê que vai ter bênçãos no casamento, né? E a pessoa não vai nem perceber, mas vai estar acontecendo, porque ela investiu em orar. Então, não é assim, irmãos? É Rosângela, né? Então, quando a mulher está orando pelo marido, o marido está orando pela mulher, quando ele começar a querer falar mal dela ou ela dele, ele vai ter até dificuldade de falar, porque ele fala, puxa, eu acabei de orar aqui, será que eu vou abrir minha boca para ficar falando mal? Então ajuda ele até a frear, né? Então, eu não sei orar não. Apenas você abre a sua boca e diz, Senhor, abençoa minha esposa esse dia, né? Então eu, graças a Deus, eu peguei esse hábito, faço isso mesmo, né? Eu já falei aqui, antes eu orava pela minha esposa, pelos meus filhos, agora todo dia mesmo eu não consegui mais, eu já oro meus filhos, meus netos, minhas noras, né? Aí coloquei minhas irmãs também, né? E coloquei a Maria que trabalhou lá em casa, mas ela aposentou em novembro, mas eu também já estou no mês de março, né? Mas aí às vezes eu quero deixar o nome dela para trás e eu não consigo. Né? Abençoa a Maria também, né? Se vai, né? Mas na hora de abençoar de uma maneira especial, eu não vou negar para os irmãos. Eu tenho que pedir primeiro para minha esposa ser mais abençoada que todos os outros. Amém? Por que a gente tem que pedir sempre em especial pela esposa e pelo esposo? É porque filhos casam e vão embora. Eles vão ter a família deles. É assim? Vai te visitar, você não sabe nem de quanto em quanto tempo. Né? Então vai ser um casal que vai ficar junto aí o resto da vida, né? Então, na verdade, o casal tem que aprender a colocar um ao outro em primeiro lugar e os filhos em segundo. É assim que funcionam as coisas mesmo, né? Tem gente que fica colocando o filho em primeiro lugar, depois os filhos vão embora e aí o segundo que está lá ficou com você. Né? Então por isso que é muito importante, né? Pedir a Deus para abençoar a nossa vida conjugal, nossos relacionamentos com as pessoas. Né? Então fala assim para a pessoa que está ao seu lado: o que prende a mão de Deus é a dúvida, a incredulidade e os pensamentos negativos. Porque lá em Hebreus 11:6 fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Então se você anda incrédulo, você está prendendo as mãos de Deus. Deus quer abençoar. Então nós temos que crer que Ele vai nos abençoar. Amém, irmãos? Então nós vamos, né, estar meditando nas 6 pessoas, mas a primeira coisa que eu quero colocar com você, repete-se comigo: procure discernir os tempos para obter a aceleração. Em Israel tinha uma tribo chamada Issacar, e essa tribo, Issacar, sabe o que significa o nome Issacar? Recompensa. Mas essa tribo tinha um dom. Sabe qual era o dom dessa tribo? É de discernir os tempos. Então, quando precisava ter alguma atitude,
a tribo de Issacar sabia discernir o tempo certo de fazer as coisas. Então, era uma habilidade que essa tribo tinha. Então, na hora que essa tribo dava o conselho, todo mundo ficava atento, porque eles sabiam discernir o tempo certo de fazer as coisas. Olha o que está escrito lá em 1 Crônicas 12:32. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Então, toda a nação esperava o quê? Dessa tribo, porque eles sabiam o que eles deviam fazer. Agora veja bem, irmãos. Hoje nós temos uma pessoa que habita dentro de nós, que é o Espírito Santo. Então significa que quanto mais cheio do Espírito Santo a gente for, mais a gente também vai discernir os tempos, saber a hora de fazer as coisas. Nós, por nós mesmos, não sabemos a hora certa de fazer as coisas, mas se nós formos guiados pelo Espírito Santo, nós vamos saber a hora certa, né, mamãe? De discernir as coisas, discernir os tempos e o modo, ou seja, esse é o tempo, mas qual é a maneira correta de fazer, né? Então o Espírito Santo ele vai nos ensinar o tempo certo de agir e a maneira certa de agir. Então por isso que é importante a gente ser o quê? Cheio do Espírito Santo. Então quando fala que essa tribo ela tinha conhecimento da época, então nós podemos trazer para o nosso dias, igual está lá em Romanos 12:2, que fala que nós devemos ter a nossa mente renovada para saber qual é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Agora, quando você conhece a vontade de Deus, você adquiriu inteligência espiritual. Não é inteligência mental, é inteligência espiritual. É quando você lê a Bíblia, entendeu, Rosana? Aí você fala, puxa vida, é isso que Deus quis dizer. Por exemplo, quando você vê lá na Bíblia, no Velho Testamento, que eles passaram o sangue na porta, muita gente lê aquilo ali apenas como uma história, não é? Que matou um cordeiro, passou um sangue na porta e aquele sangue impediu que o anjo destruidor matasse o filho mais velho lá dentro daquela casa. Isso está escrito lá, mas quando a pessoa fala assim, aquele sangue na porta está apontando para o sangue de Cristo, então ela teve inteligência espiritual. Então ela soube entender o conteúdo da mensagem. Então, quando você entende o que está escrito na Bíblia, o que Deus realmente queria dizer com aquilo, você então adquiriu uma inteligência espiritual, então você passou a ter o conhecimento. Então você começa a discernir os tempos e as maneiras certas de fazer as coisas. Então, por isso, irmãos, que a gente precisa cada dia mais nos encher do Espírito. Então, o apóstolo Paulo fala, enchei-vos do Espírito. Mas o que é encher do Espírito? É todo dia se enchendo. Como que eu me encho do Espírito? É assim, meu irmão. Quando a irmã está orando, você está enchendo do Espírito. Quando a irmã está louvando a Deus, está enchendo do Espírito. Quando está lendo a Bíblia, você está enchendo do Espírito. Então, quando você está no culto participando, você está enchendo do Espírito. Então, tudo aquilo que você está envolvendo com as coisas de Deus, você está enchendo do Espírito. Mas a tribo de Issacar não significa recompensa? Então, significa que quando você enche do Espírito, você tem recompensa. Agora, muita gente fala que a recompensa é lá no céu. Aí eu pergunto, você quer ter recompensa no céu ou na terra? Você fala que quer ter os dois, né? Você vai falar que quer ter os dois. Qual que é a recompensa do céu? É a vida eterna. Você já tem. Agora você precisa nem aprender, eu quero ter recompensa aqui na terra. O que é recompensa aqui na terra? Irmão, nós não podemos aceitar, nós não pregamos que a pessoa deva ser rica, não é isso não. Mas nós pregamos o seguinte, que o Evangelho vai fazer a gente prosperar na nossa vida. Prosperar não quer dizer você ser a pessoa mais rica, não. É você não ter falta de nada, mas ainda ter para ajudar alguém quando precisa. Isso é que é prosperar. Não é você viver na miséria, né? Então, por exemplo, eu estou bem endividado, então tem que orar, porque isso não é prosperidade na vida da gente. Então, meu Deus, eu quero ficar livre das dívidas. Agora, eu não estou falando de dívidas, não. Você foi lá e financiou uma casa, porque na verdade, financiamento de casa não é uma dívida, é um investimento.
Dívida é aquelas coisas que está te enrolando todo, né? Mas aquilo que você assumiu uma dívida e todo mês você está pagando é outra coisa. Eu estou falando de dívidas que você fica precisando pegar cheque especial, né? Assim, empréstimo em banco para ficar pagando conta. Essas coisas eu pedi a Deus que eu não quero isso na minha vida. E se tiver isso acontecendo com cada um de nós, eu falo, Senhor, nesse ano da aceleração, eu quero ser livre dessas dívidas que estão me escravizando. Porque o Senhor falou que as bênçãos de Deus, ela nos traz prosperidade. Agora, prosperidade também no casamento, prosperidade também nos relacionamentos, prosperidade no trabalho, em todas as áreas da nossa vida. Amém, irmãos? Então, nós já sabemos que nós precisamos desse discernimento. Mas quanto mais cheio do Espírito, mais discernimento a gente vai ter. Então, nós temos aqui o curso da igreja, que é chamado curso de maturidade do Espírito, né? Que nós já terminamos a primeira matéria. É como ser guiado pelo Espírito Santo. Essa matéria é fundamental, porque é o Espírito que vai nos ajudar a discernir o tempo certo de fazer as coisas e a maneira certa de fazer. Então, é uma matéria muito importante essa do nosso curso. E esse curso é toda terça-feira, mas não tem jeito a pessoa falar assim, eu vou entrar a qualquer hora. Como agora vai ter segunda matéria, terça-feira, às 19h30, então, nós podemos até abrir, né? Quem quiser começar o curso, só perdeu uma matéria. Agora, perder mais de uma matéria já fica difícil concluir o curso, né? Não é bom. Então, enquanto passou só essa primeira matéria, dá tempo, né, dela recuperar esse conteúdo. Toda terça-feira, às 19h30. Então, é a última chance agora. Se aparecer terça-feira, matricula. Se não aparecer, agora só em agosto. Amém? Mas nós temos dois valentes, irmã. Então, nós temos duas pessoas frequentando o curso, que é a irmã Eva e o irmão Tiago, né? Dar curso para duas pessoas, você dá, só se for duas pessoas interessadas. E graças a Deus que os dois estão interessados. Mas se você pegar dois interessados, tem ninguém dar o curso, né? Mas Deus deu o privilégio de são só dois, mas estão interessados na matéria. Então nós vamos ver pessoas que souberam discernir o tempo e que elas experimentaram a aceleração de Deus na vida delas. Então a primeira pessoa chama-se Obed-Edom. Fala assim, Obed-Edom. Então abra sua Bíblia aí, que nós vamos ver sobre esse personagem Obed-Edom, que está lá em 2 Samuel capítulo 6, os versículos de 10 a 13. Amém? Andressa está comigo aí, Andressa? 2 Samuel 6, de 10 a 13. Obed-Edom é o primeiro personagem que nós vamos ver o princípio na vida dele que acelerou, né, bênçãos do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-Edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses. Quantos meses, irmãos? 3 meses. Isso é muito tempo ou pouco? 3 meses não são muito tempo, não é muito tempo, não. Ficaram 3 meses na casa de Obed-Edom. E o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Então a arca ficou apenas 3 meses e Deus abençoou a casa de Obed-Edom. Mas você viu que no início, que Davi, como rei de Israel, ele não quis levar a arca para Jerusalém. Ele preferiu deixar a arca na casa de quem? De Obed-Edom. E Obed-Edom abriu a casa dele para receber a arca do Senhor. Mas aqui eu quero falar para você uma coisa. A arca de Deus, ela simbolizava a presença de Deus. Então era assim, meu amado. Quando Moisés construiu o tabernáculo para adorar a Deus, ele fez com 3 repartições. Do lado de fora ficava o altar para sacrifício. Nessa parte de dentro aqui, que era chamado de lugar santo, só podia entrar os sacerdotes. O povo só ficava lá fora. E dessa parte de dentro aqui, que tinha uma cortina, que ficava a arca, que era a presença de Deus. Só poderia entrar lá uma vez por ano o sumo sacerdote. E se ele fosse aceito por Deus, toda a nação era abençoada. Então Deus não habitava no coração de ninguém naquela época. Então Deus vinha visitar, entende? Deus era uma visita. Por isso que tem um hino antigo que fala assim, vem visita a tua igreja. Não, isso é do Velho Testamento. Ele visitava mesmo, ele não morava dentro.
Hoje ele não visita, ele habita dentro de nós. Então, quando Deus, irmão Josué, manifestava, ele manifestava, não é do lado de fora, não era aqui no lugar santo, a manifestação dele era aqui dentro, onde estava a arca, porque a arca simbolizava a presença de Deus. Então, onde o povo ia, eles tinham que carregar a arca, porque a arca era a presença de Deus. Então, quando o povo de Israel, depois que atravessou o Rio Jordão, e foram conquistar a primeira cidade na terra de Canaã, chamada Jericó, qual foi a estratégia? Durante 6 dias, eles rodearam a cidade, carregando a arca e tocando a trombeta. No 7º dia, deram 6 voltas, e o povo gritou, e a muralha caiu. Mas de todos esses 7 dias, eles não deixaram de carregar a arca, porque a arca simbolizava a presença de Deus. Então, qual é o princípio que nós aprendemos aqui? Que nós vamos ter só bênçãos de Deus aceleradas na nossa vida, se a gente amar a presença de Deus. Agora, irmãos, Deus habita dentro de mim e de você que aceitou Ele. Então, Ele está presente em nós? Está. Agora, o que é amar a presença de Deus? Amar a presença de Deus é você ter aquele prazer em ter comunhão com Ele. Agora, eu pergunto, quando você ama a oração, você está amando a presença? Não é que Ele não está em você, não é isso que eu estou dizendo, Ele está presente. Mas quando eu digo amar a presença, é você ter prazer em Ele manifestar. Amém? Então, quando você está adorando a Deus com alegria e com prazer, você está tendo prazer na presença. Então, tem uma música que fala, eu amo a sua presença. Mas não é que Ele está ausente de você. Esse amo a presença de Deus é no sentido seguinte, eu quero que Ele manifeste na minha vida. Então, eu pergunto, para eu ter essa presença manifesta em mim, é aquilo que eu falei no início, eu tenho que encher do Espírito de Deus. Eu tenho que ser mais cheio de Deus. Agora, o quanto que eu devo ser mais cheio? Não tem limite, ó. Todo dia eu tenho que me encher cada vez mais de Deus. Só vai ter um dia que eu vou estar cheio completamente. É o dia que Ele voltar. É o que a irmã Eva falou, não é? O céu é a plenitude de todas as coisas. No céu vai estar tudo perfeito. Nós seremos totalmente cheios de Deus. Mas enquanto estivermos aqui na terra, nós temos que nos encher cada vez mais. Então, o que aconteceu com Obed-Edom? Ele amava a presença de Deus. Então, nós precisamos também ter o nosso coração apaixonado pelo Senhor. Se você tem um coração apaixonado por Deus, é sinal que você ama a sua presença. Não é dele vir e ficar presente em você. É aquela comunhão com Deus. Então, se nós queremos ter jovens consagrados a Deus, o que é que nós devemos ensinar para eles? Sejam apaixonados pelo Senhor. Se você quer ser um crente cheio de Deus, o que você tem que pedir? Senhor, eu quero ser também uma pessoa apaixonada pelo Senhor. Assim, se você quer envolver na obra de Deus, a única coisa é essa, é ser cheio de Deus e apaixonado por Ele. Amém? Então, precisamos crer em 2 coisas. Que Deus nos ama, mas também precisamos pedir a Deus que nós sejamos pessoas apaixonadas por Ele. Então veja bem, uma criança apaixonada por Deus, vai longe, não vai, irmãos? Então uma criança que é ensinada desde cedo, apaixonada por Deus, elas estão lá no culto, mas as crianças precisam ensinar o seguinte, meu filho, antes de mais nada, seja apaixonado pelo Senhor Jesus. Porque se amar a Deus acima de todas as coisas, o resto da vida vai fluir. Se você quer um adolescente consagrado a Deus, ele precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Então nós temos a Andressa, temos a Vanessa, temos a coleguinha dela, não é isso? Então a oração de vocês todo dia tem que ser, Senhor, faça de mim uma pessoa apaixonada pelo Senhor. É assim que funciona. Se quer que uma criança cresça um crente muito espiritual, ensina para ele a se encher de Deus e ser apaixonado pelo Senhor. Não é ensinar, faz isso de certo e de errado. Apenas ensine, seja cheio de Deus e apaixonado. A mesma coisa aqui, irmãos. Então, sejamos pessoas apaixonadas pelo Senhor. É quando uma pessoa olhar para você e falar, puxa, como aquela pessoa ama a Deus? Né? Mas isso não sou eu que produzo em mim, nem você que produz em você. É busca. Você diz, Senhor, eu não paro de buscar e bater na porta enquanto eu não crer e sentir que eu amo o Senhor acima de todas as coisas. Mas também pedir para que creiamos que Deus nos ama. Amém?
Você nunca vai amar a Deus se não crer que Ele ama você. Então essas duas coisas andam juntas. É eu crer que Deus me ama, e sentir, crer e sentir é bom, mas primeiro é crer, mas também amar ao Senhor acima de todas as coisas. Então Obed-Edom, se ele recebeu a arca, e ele sabia, irmã Eva, que a arca simbolizava a presença de Deus. Mas sabe o que mais, irmã Marta? É que a arca na casa dele era risco, porque ninguém podia tocar nela, senão morria. Mas mesmo assim ele aceitou a arca. Mas eu quero falar para você que antes de ele aceitar a arca, aí você fica pensando assim, por que Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, não levou a arca para Jerusalém e preferiu deixar ela na casa de Obed-Edom? Você sabe por quê? Porque antes de acontecer isso, houve um momento que a arca de Deus, ela foi parar na terra dos filisteus. Presta atenção, o filisteu era inimigo. Então se a arca estava lá na terra dos filisteus, então por isso que o povo não era abençoado de Israel, porque a presença de Deus, ao invés de estar no meio deles, estava onde? No meio dos filisteus. Só que a arca lá no meio dos filisteus começou a provocar um certo tumor maligno na vida das pessoas. Aí dentro dos filisteus falaram, vamos tirar essa arca daqui. Entendeu? E essa arca, ela foi parar na casa de um homem. Olha, ele era levita, eram os levitas que eram responsáveis para cuidar de toda a parte religiosa da vida de Israel. Essa arca ficou na casa de Abinadab, sabe quantos anos? Chuta aí, irmãos, quantos anos? Antes dela ir para a casa de Obed-Edom. Primeiro você precisa entender, Abinadab era um levita, então ele que era responsável para cuidar da arca. Ficou na casa dele 20 anos. Mas você não vê que a casa de Abinadab foi abençoada. Então tinha algo errado. A arca ficou 20 anos, então quer dizer que não tinha aquele amor pela presença que deveria ter. Porque ficar 20 anos numa casa, se você não vê relatório de ser abençoado, e ficou 3 meses na outra, por quê? Porque o outro amou a presença. Mas o que aconteceu então? Eles tiraram a arca da casa de Abinadab, Davi tirou, para levar para onde? Para Jerusalém. Mas sabe o que aconteceu? Davi não procurou a maneira correta de transportar a arca. Porque tinha toda a orientação de Moisés como deveria carregar a arca. E como que a arca deveria ser carregada? Só pelos levitas. Eles colocavam uma vara nela, colocavam no ombro e iam carregar. Mas ninguém poderia tocar na arca. Por isso que tinha um varal para carregar. Eles fizeram assim, colocaram a arca no carro de boi, certo? Já começou por aí errado. Ela tinha que ser carregada onde? No ombro. Então aconteceu que houve lá um momento nos animais que a arca ia cair. Um dos filhos de Abinadab colocou a mão na arca para ela não cair e ele morreu na hora. Aquilo deixou Davi com medo. Por isso que ele não quis dar continuidade e levar ela para Jerusalém. Aí o que ele fez? Não vou levar para lá, com medo de mais pessoas morrerem. Mas ele não tomou as devidas orientações para poder fazer isso. Então foi isso que aconteceu. Aí aquela arca está aí, vai para casa de quem, né? Agora eu pergunto, irmão, se viu que Coisabom morreu, eu pergunto para você, você levaria para sua casa? Com um monte de menino brincando em volta dela? Com certeza, se fosse perguntar, ei, você leva essa arca para sua casa? Irmão, acabou de ver um ser morto naquela hora. A arca ficou na casa dele 20 anos. Eles é que eram responsáveis para cuidar da arca. Meteu a mão e morreu? E o outro que não era responsável, com certeza muitos não prontificaram levar, com medo também de algum filho colocar a mão e morrer. Mas aí o que aconteceu? Com certeza a casa que estava mais próxima aí de quem? Obed-Edom. Com certeza falou, vai para sua casa? Ele não rejeitou. Mas por ele ter aceitado a arca na casa dele, a Bíblia fala que ele foi abençoado os 3 meses que a arca ficou. Aí, entendeu a história? Aí veja bem,
Aí eles foram avisar para Davi, porque Davi viu que um morreu. Agora eles foram avisar para Davi que os 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-Edom, ele foi abençoado. Então chamou a atenção de Davi. Qual a atenção dele? Eu vou trazer essa arca de volta. Mas agora ele procurou saber as maneiras corretas de transportar a arca. Então a Bíblia diz assim: então avisaram a Davi dizendo, então eles foram avisar para Davi, o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Então qual foi o relatório que eles deram para Davi? Davi, olha, a arca está lá tem 3 meses, mas Neil e Abinadab ficaram 20 anos e não anunciou que foi abençoado. Então falou para Davi que foi abençoado por amor da arca de Deus. Então qual foi o princípio que nós aprendemos assim? Amor pela presença de Deus. Então significa, se você seguir esse princípio assim, eu amo a presença de Deus, vai ter aceleração na sua vida. Aí eu pergunto, se você ama a presença de Deus, você vai ter prazer na oração? Vai, porque a oração é você estar ali tendo um relacionamento com Deus. Por isso que é importante cada dia mais pedir a Deus para a gente amar a oração. Porque amar a oração é você ter prazer em conversar com Deus. Mas isso é prática que a gente vai adquirir na nossa vida através da oração. Todo dia fala assim, eu quero amar a oração. Quando você fala para Deus que você está querendo amar a oração, você está dizendo para ele o seguinte: eu quero amar a sua presença. Agora volta a repetir, ele está presente em você, você não precisa pedir a presença dele, falar, Senhor, venha a tua presença na minha vida. Não, o dia que você aceitou Jesus, ele já está presente. Aí eu estou falando de amar a presença de Deus, é você ter aquele prazer de estar ali em comunhão com ele, é nesse sentido, está claro, irmãos? Irmãos, tem uma música antiga que fala assim, a melhor oração é o amar. Não, esse negócio é errado. Amar é uma coisa e orar é outra. Senão um indivíduo fala assim, eu não preciso orar porque eu amo. Diz que a melhor oração é amar, não tem nada a ver isso. Amar é uma coisa e orar é outra. Mas quem ama, ora. Então significa, se eu amo a presença de Deus, automaticamente vai me levar também a amar o quê? A oração, né? Que é para ter comunhão com o Senhor. Então o princípio é amar a presença de Deus. Então fala com a pessoa que está ao seu lado. Se você quiser aceleração das bênçãos, ame a presença de Deus. Amém? Aí continua. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom à cidade de Davi. Aí Davi, irmão, ele já não foi mais em carro de boi. Já providenciou tudo que era necessário. Mas a Bíblia fala que foi agora com alegria. E fala assim, sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinha dado 6 passos, agora você imagina, eles andaram uma certa distância, não? A cada 6 passos que eles davam, eles paravam e sacrificavam para Deus bois e carneiros celados, segundo Samuel 6, de 10 a 13. Do outro lado não fala nada, foi só carne de boi. Agora não, essa não é a maneira de transportar a arca de Deus. A cada 6 passos, eles ofereciam um animal em sacrifício a Deus. Então, ali sim, estavam mostrando que valorizava a presença de Deus. E aí a arca chegou em Jerusalém. Mas tudo porque aprendeu a maneira correta de como transportar a arca, que é a presença de Deus. Então, veja, eu e você transportamos a arca? Sim, transportamos a arca de Deus no nosso espírito. Amém, irmãos? Então significa que para onde você vai, a arca também está indo junto. Então significa que a bênção não está no lugar, a bênção está em você. Então se você está morando nessa cidade, então você vai ser abençoado, porque a bênção não está na cidade, a bênção está em você. Se você tiver que mudar para outra cidade, então a bênção não está na cidade, a bênção está em você. Então não importa a cidade que você mora. Está observando? Mas muita gente tem a ilusão que para ele ser abençoado, ele tem que ir embora para onde? Estados Unidos. Afinal de contas, a bênção está lá ou está sobre você? Então se a bênção está sobre mim, não importa o lugar onde Deus me plantou, é ali que eu vou ser abençoado, né? E volto a dizer, que eu já falei ano passado, eles vão voltar para cá porque aqui vai ficar melhor do que lá.
Amém? Então você já está aqui, se você não foi, fica quieto, porque agora que a coisa vai acelerar mais aí. Então na hora que vai acelerar, você vai sair, para que isso? Então é hora de manter, não é aqui que Deus vai me abençoar, é aqui que Deus me plantou, e é aqui que eu creio que as bênçãos não estão sobre o lugar, as bênçãos estão sobre a minha pessoa. Então a cidade que você mora acaba sendo abençoada, porque você habita nela. Então se a bênção está na sua vida, a bênção que vem sobre você pode abençoar também o seu vizinho. Sabe por quê? Está lá uma tempestade, raio caindo para tudo quanto é lado, né? Mas Deus não deixa cair na sua casa. O seu vizinho está sendo beneficiado? Tá. Às vezes deixa de atingir a casa dele, o raio no azul, talvez sobraria algumas faíscas para dele. Então ele é abençoado porque você está naquele lugar. Amém, irmãos? Então veja bem, essa bênção foi tão grande, só 3 vezes não é? Que todos ficaram sabendo. Então, o que nós devemos crer? Que Deus vai acelerar a bênção na sua vida e que as pessoas vão chegar perto de você. Não, o que está acontecendo? O que você anda fazendo? Eu não faço nada. Quem está fazendo é Deus. Você só vai atribuir a quem? A Deus. Amém? Então avisaram Davi, abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom. É isso, irmãos? Por quê? Eles amaram a presença de Deus. Então, é muito importante, né, nós amarmos a presença do Senhor. Lá em 2 Samuel capítulo 6, de 6 a 7, está o episódio que aconteceu. Ó. E chegando à eira de Nacon, estendeu usar a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus, né? Então o que Obed-Edom fez de diferente de Davi? Davi amava a presença de Deus, Obed-Edom também amava. Todos os dois amavam a presença de Deus. Davi louvava a Deus, também Obed-Edom louvava. Mas a Bíblia diz em 2 Samuel 6,5: e Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas, com saltérios, com tamboris e com pandeiros e com símbolos. 2 Samuel 6,5. Então significa que Davi tinha prazer em adorar a Deus, né? Com danças e tudo mais. Então Obed-Edom desfrutou primeiro. Aí eu quis falar, o que é isso diferente? Davi louvava, Obed-Edom também louvava. Está tendo diferença? Não. Davi amava a presença de Deus, Obed-Edom também amava. Então nós vamos ver aqui a diferença. Sabe o que significa Obed-Edom? Fala-se comigo. Obed-Edom significa servo do sangue. Quando fala sangue, você lembra de quem? Então aqui está o segredo. Obed-Edom significa servo do sangue. Então tudo ali estava apontando para a obra de quem? De Cristo na cruz. Então, conclusão, se você quer ter aceleração das bênçãos de Deus, você precisa valorizar a obra de Jesus naquela cruz. Porque é o sangue de Jesus derramado naquela cruz que trouxe todas as bênçãos. Então não foi à toa não. Obed-Edom, servo do sangue. Então qual é a inteligência espiritual? Que quando nós valorizamos a obra de Cristo na cruz, nós também somos abençoados. E quando Davi transportou a arca, ele preocupou em fazer os sacrifícios. Por quê? Aqueles sacrifícios apontavam para quem? Para Cristo. Então tudo é por causa da obra de Jesus lá naquela cruz. Amém, irmãos? Então, como personagem de Obed-Edom, o que nós aprendemos? Amar a presença de Deus e que tudo é por causa da obra de Jesus lá naquela cruz. Amém? O segundo personagem é José do Egito. Qual que é a história de José do Egito? Que ele foi vendido como escravo aos 17 anos, né? Depois ele foi parado numa prisão. Lá ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro. E depois, tanto o padeiro quanto o copeiro foram libertos da prisão. E houve uma fome, né? Antes dessa fome acontecer, o faraó teve um sonho que ninguém conseguiu interpretar. Aí, o copeiro lembrou de José e falou para Faraó que
que um certo hebreu que estava na prisão interpretou o seu sonho. Então José já estava com seus 30 anos, foi para o Egito com 17, vendido como escravo. Foram 13 anos assim, a sua vida. Mas quando Faraó mandou chamar José, a Bíblia fala que José se barbeou, foi na presença do rei, porque ele viu ali uma oportunidade para a vida dele. Então qual foi o princípio que José nos ensina? Ele aproveitou a oportunidade, porque mesmo antes de Faraó convidar José, quando ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro, ele falou para eles assim, ó, quando vocês saírem daqui, lembrem-se de mim. Mas eles não lembraram de José. Passaram-se 2 anos sem lembrar de José. Mas no dia que Faraó teve o sonho, ele lembrou de José. Então o que aconteceu? José aproveitou a oportunidade, foi até Faraó, né? E a Bíblia fala lá em Gênesis 41, de 12 a 14, né? Eu vou ler só o finalzinho que fala: Faraó mandou chamar a José e fizeram sair à pressa da prisão. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Então ele se preparou, porque ele estava vendo uma oportunidade para sair da prisão. E qual era o dom que ele tinha? De interpretação. Então qual é o princípio que nós aprendemos aqui? Aprendemos o seguinte, que aquele dom que Deus deu para você, Deus usa também para acelerar bênçãos na sua vida. Então o que é importante você descobrir nesse texto? Qual é o dom que Deus te deu? O de José foi interpretação. E através desse dom, o que Deus fez? Acelerou, tirou ele da prisão e se tornou o governador do Egito. E depois disso, nunca mais ouviu de tribulação na vida de José. Mas ele usou o dom que Deus deu para ele. Então, qual é o princípio que nós aprendemos com José? Que os dons espirituais que Deus nos dá servem também para acelerar bênçãos na nossa vida. Agora, o que você tem que fazer, eu e você? É pedir a Deus para que nesse ano, o dom que Ele me deu e deu a você seja liberado, para que você e eu possamos usar. Amém? Então, com Obed-Edom, o que nós aprendemos? Amar a presença de Deus. Com José, o que nós aprendemos? É aprender a usar a oportunidade que Deus nos deu para usar os nossos dons e esses dons serem instrumentos para acelerar bênçãos de Deus na nossa vida. Amém? Lá em 1 Coríntios 12, 31 fala: portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. 1 Coríntios 12, 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, o que Paulo está incentivando? É que nós sejamos usados por Deus com nossos dons espirituais. Então, nesse ano, né, meu amado? Eu pedi a Deus, Senhor, acelere os dons espirituais na minha vida. Amém? Terceiro personagem é Jó. Jó 42, 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto possuía. Então, o que nós aprendemos aqui? Quando é que Deus mudou a sorte de Jó? Quando ele orou pelos seus amigos. Então, o que nós aprendemos com Jó aqui? É não guardar rancor no nosso coração. Porque Jó, esses amigos dele sempre traziam condenação na vida de Jó. Então Jó poderia estar com o coração muito rancoroso, mas ele não deixou o coração dele ficar com mágoa. Então ele não teve justiça própria. Ele orou pelos seus amigos. Então, e Deus restituiu para ele o dobro daquilo que ele possuía. Foi acelerado. Então nós aprendemos com Jó é guardar o nosso coração. Então significa, meu amado, se eu tiver um coração rancoroso, pode impedir Deus de acelerar bênçãos na minha vida. Então nós precisamos abrir o nosso coração e pedir a Deus para não deixar nenhuma mágoa em nosso coração. E se ela vir, é pedir a Deus para retirar. É para falar assim: Senhor Deus, guarda o meu coração. Então guardar o coração é não deixar ele encher de mágoas e nem encher de rancor. Amém, irmãos? Porque isso impede a aceleração de Deus na nossa vida. Então vamos repetir: com Obed-Edom, amar a presença de Deus. Com José, os dons espirituais serem usados. E com Jó, ter um coração sem mágoa. Amém? Porque Mateus 5,8, Jesus falou: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus.
Então ela tem um coração limpo, um coração sem amargura, sem ressentimento, não guardar rancor de ninguém, para não impedir a aceleração. Você está observando? A aceleração vem, mas se eu seguir esses princípios, elas vão acontecer na minha vida. Quarto personagem, Ruth. Quantos personagens que eu falei, irmãos? 6, né? Você já viu que eu já estou no 4. Então você está fazendo as contas, não está longe de terminar, né? Ruth. Por que Ruth desfrutou da aceleração de Deus? Olha, ela era uma moabita, ela não tinha direito nas bênçãos, né? Mas acontece que o marido de Noemi, chamado Elimeleque, eles moravam, Rosângela, em Belém. Belém significa casa de pão, que era no território de Israel, que era a terra deles. Por estar passando necessidade em Belém, se é casa de pão, puxa, você está passando necessidade na casa de pão, se você for para outro lugar, pior. Se na casa de pão você está passando necessidade, você imagina na casa que não é de pão. Pois é, ele pegou a esposa e os 2 filhos, Quilion e Malô, e foram lá para a terra dos Moabitas, morar lá. E lá, os 2 filhos casaram. Um casou com Ruth e o outro casou com Orfa. Só que passou lá poucos anos, morreu o marido, Elimeleque, então ela já ficou viúva. Morreram os 2 filhos, só restou ela e as 2 noras. E ela falou, você quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para minha terra, casa de pão. Então ela voltou para a terra dela o quê? Viúva e pobre também. Só que as 2 noras, ela deu uma opção para as 2 ficarem. Fiquem no povo de vocês. Né? Lá não é seu povo. Orfa decidiu ficar morando na mesma terra que ela nasceu, dos Moabitas. Mas Ruth virou e falou assim: o teu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Eu vou embora com você. Mas ela não tinha promessa de nada, porque ela ia para um povo diferente, ela não tinha direito nas bênçãos, mas ela arriscou ir para lá. Ela fez do Deus de Noemi o seu Deus, fez do povo de Israel o seu povo. Para surpresa dela, a Bíblia fala que Boaz era um grande fazendeiro e na época da colheita, ela saiu para catar espigas que caíam no chão, entendeu? Podia pegar, na hora da colheita ficavam algumas espigas no chão, então os pobres poderiam pegar. Então ela foi pegar, mas aí Boaz começou a observar, essa mulher começou a agradar dela. Então ele começou a permitir que ela ficasse no meio das empregadas dele para fazer a colheita. Mas ele interessou por ela em casar, mas ele não podia casar com ela porque era o parente mais próximo do defunto que podia casar com ela. Aí ofereceu uma oportunidade para o parente que havia morrido. Ele não quis casar com Ruth. Então o próximo da lista era Boaz. Casou com ela, era um homem muito rico, né? E ela foi para uma terra que ela não tinha esperança nenhuma. Mas para acompanhar Noemi, ela foi. Casou com esse homem e gerou um filho chamado o quê? Obed. Então ela foi mãe de Obed, ela foi vó de Jessé e bisavó de Davi. Então qual foi o princípio que essa mulher fez? Noemi era uma líder dela, não era? Então ela seguiu a líder dela. Então significa o seguinte, irmãos: se Deus coloca uma pessoa na sua vida para te abençoar e você honra aquela pessoa, então você também tem bênção porque você está honrando aquela pessoa. Você observou? Então o que eu estou querendo dizer com isso? A bênção que Ruth recebeu foi porque ela honrou quem? Noemi, que era a pessoa que ensinou para ela os caminhos de Deus. Então, na verdade, quando você está vindo aqui todo domingo para ouvir uma pregação, na verdade você está honrando a quem? É a mim mesmo, você está pregando, né? Então eu tenho que me sentir honrado de ter nem que seja 30 pessoas sentadas no banco para me ouvir, né? Então o que eu tenho que crer? Se Deus está trazendo uma bênção na minha vida, então aquele que está me honrando também vai ser abençoado. Então, esse é um outro princípio. Quando você honra a pessoa que Deus colocou na sua vida para te abençoar, você também vai ser abençoado. Então é o quarto princípio, né? O primeiro princípio é amar a presença de Deus. O segundo é com José do Egito, é os dons espirituais serem manifestos. É isso?
E nós aprendemos também com José do Egito os dons espirituais, aprendemos também com Ruth, que é a gente honrar aquela pessoa que Deus colocou na nossa vida. E com Jó nós aprendemos a não guardar rancor em nosso coração. Amém? Agora vem o quinto personagem, né? O quinto personagem chama-se Isaac, né? Então veja bem, na época de Abraão, que era o pai dele, houve uma fome na terra. Agora na época de Isaac também há uma fome na terra. Então Gênesis 26:1 diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Gênesis 26:12-13. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Então qual que é o princípio aqui de Isaac? Não estava tendo seca na região? O que ele fez? Plantou. Uma pessoa plantar na seca, todo mundo vai rir dele. Mas ele plantou no tempo de seca e houve uma grande colheita. Então qual que é o princípio aqui que nós aprendemos com Isaac? É quando você às vezes está passando por problemas financeiros, você não deixa de semear, mesmo estando passando por sequidão financeira na sua vida. Porque é normal, se a pessoa fala assim, eu vou semear quando eu tiver. Não, mas ele semeou em época seca. Então é assim, às vezes você não faz por troca, não, mas é um princípio. Você continua semeando na obra de Deus, mesmo que você está passando por dificuldades, que você também vai ter uma grande colheita. Esse é o princípio. Porque as pessoas tendem a ofertar é só quando está bem. Mas quando você oferta, quando você também está passando por crise financeira, você está semeando em tempo de quê? De seca. Você pode esperar uma grande colheita. Porque Isaac semeou em tempo de seca. Então, tem um lugar aí que tem um projeto que vai fazer, está relacionado com a igreja videira mesmo. Mas não tem nada a ver comigo para ofertar. A oferta está sendo direcionada para a igreja de lá. Entendeu? Mas eu senti no meu coração, eu quero estar entre esses aí que vão ofertar. Né? Então, na hora certa que for ofertar lá, eu pedi para me comunicar também que eu quero ofertar. Porque eu estou lembrando o seguinte, eu quero semear em tempo de seca. Mas não está na hora de eu ter sobrando para semear. Entendeu? Mas é colocar esse princípio. Semear em tempo de seca, a gente vai ter uma grande colheita. Então são esses princípios que ajudam as bênçãos de Deus a serem aceleradas na nossa vida. Porque Mateus 25:23 fala assim, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel um pouco, eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Aquela viúva de Sarepta, que está lá em 1 Reis 17:8-15, ela tinha apenas um pouco de farinha. Mas ela decidiu ouvir a voz de Deus através do profeta e fez o bolo para quem? O profeta. Mas tinha ela e o filho, né? Mas eu vou fazer para ele primeiro. Mas ela creu. Ela fez para ele e depois, durante a crise, nunca faltou azeite na vasilha dela. Você sabe o dia que faltou azeite na vasilha dela? É quando ela falou que não tinha mais vasilhas. Enquanto ela tinha vasilhas, o azeite aparecia, mas ela não apresentou mais vasilhas, então não tinha mais azeite. Então significa o seguinte, né? Que a bênção de Deus na nossa vida está relacionada também com essa semeadura que você faz em esses momentos difíceis que você está atravessando. É diferente de fazer com troca. Não estou falando para fazer com troca. Eu vou dar para Deus me abençoar, nem não. É um princípio. Eu vou semear com amor, mesmo em tempo de dificuldade, e creio que Deus vai, né, me superar muito mais. Sabe por quê? Porque quando a pessoa é fiel no pouco, ela vai ser também fiel no muito.
Então, se você aprende a semear no tempo de dificuldade, o dia que você tiver fartura, você vai ser mais generoso ainda. Amém, irmãos? E por último, né, o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, você sabe que ele negou Jesus quantas vezes? 3. Mas lá em Atos capítulo 2, quando veio o Espírito Santo e encheu todos eles, ele ficou um homem cheio do Espírito Santo. E naquela primeira pregação que ele fez, quase 3.000 almas foram batizadas no único dia. Mas teve um outro momento, né, que quase 5.000 pessoas também foram batizadas. Então, em 2 pregações, você soma aí 8.000 pessoas sendo batizadas. Mas o que fez Pedro ter essa aceleração na vida dele de ganhar vidas? Porque ele foi cheio do Espírito Santo. Então, Atos 4,13 fala assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados que eram homens sem letras, maravilharam e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, o segredo de Pedro é que as pessoas falam: ele estava com quem? Com Jesus. Então, o nosso segredo também de frutificação é as pessoas olharem que nós estamos andando com Jesus. E o que me faz andar com Jesus é cada dia mais ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, as pessoas vão olhar: esse aí tem andado com Jesus. Amém, irmãos? E nós vamos produzir frutos para Deus. Aí o que significa? Deus vai acelerar também o crescimento na igreja. E esse ano qual que é o alvo? 100 adultos e 60 crianças. Vai ter que acelerar mesmo, né? Para a gente chegar nesse número. Mas o segredo é ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Ser cheio do Espírito Santo significa que eu estou gastando tempo com Jesus. E lá em 2 Coríntios 3,18, fala que quando nós contemplamos o Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Então, quando é que eu gasto tempo com Jesus? Investindo em oração. Amém, irmãos? Então, finalizando, vamos investir em oração na nossa casa, né? Junto aqui com os irmãos da igreja, orando mesmo sem vontade de orar. Amém? Mesmo sem vontade de orar, mas pedir a Deus para chegar no ponto: eu quero amar a oração. Orar porque eu amo estar em comunhão com Deus. Amém, irmãos? Então, é gastar tempo com Jesus. E quanto mais tempo nós gastamos com Jesus, mais cheio do Espírito Santo ele nos encherá. Marcos 10, 29 a 30 fala: tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e por fim a vida eterna. Então essa é a promessa do Senhor. Deus tem um chamado para nós, né, irmãos? E à medida que nós respondemos esse chamado e nos dedicamos a cumprir o propósito de Deus, nós vamos ser recompensados no céu e na terra. Amém, irmãos? Então nós aprendemos hoje esses 6 princípios, com esses personagens. Com Obed-Edom, nós aprendemos a amar a presença de Deus, é isso? Com Jonas aprendemos a não guardar rancor em nosso coração, né? Com José, Deus usar os nossos dons espirituais. Com Ruth, né, valorizar a liderança, né? E com Isaac, semear em tempo de seca. E aprendemos também com Pedro a valorizar, gastar tempo com a pessoa do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, seguindo esses princípios, as bênçãos serão aceleradas. Mas tudo começa com oração. Se tudo isso que eu quero que aconteça na minha vida, tem que começar com oração e leitura da palavra. Essas 2 coisas são fundamentais na nossa vida. Amém? Então nós vamos ficar em pé, vamos estar orando, né? Para que o Senhor possa nos dar assim, muita vontade de orar, né? Vontade de gastar tempo com Ele. Não como um peso, mas com grande alegria. Amém? Então, quando a música toca, aí vamos estar orando, pedindo. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós aprendemos com esses personagens. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós queremos amar a manifestação da Tua presença, gastar tempo com o Senhor. Deus, nós sabemos que tudo começa pela oração, tudo encerra pela oração. A oração é que move os céus. Deus, nos dê prazer em orar, mas nós queremos amar a Tua palavra, mas também queremos amar a oração.
Pai, nós queremos ser como Jó, ó Deus, não guardar mágoa no nosso coração, queremos ser como o teu, cheios do teu Espírito Santo, ó Deus, queremos ser como Isaac, semear, ó Deus, em tempo de sede, mas queremos também ser como Ruth, valorizar aqueles que o Senhor colocou sobre a nossa vida, ó Deus, queremos ser como Obed-Edom, que ama a arca, que ama a presença do Senhor na nossa vida. Também queremos ser como José do Egito, onde os dons espirituais sejam usados na nossa vida para a aceleração das bênçãos. Mas encerramos pedindo mais uma vez. Queremos amar a oração, queremos gastar tempo com o Senhor, queremos, ó Deus, amar